Imagine caminhar por São Paulo em plena madrugada. As avenidas estão quase desertas, mas ainda pulsando com buzinas distantes, sirenes que cortam o ar e passos apressados ecoando pelas calçadas. É nesse silêncio quebrado por ruídos urbanos que a verdadeira São Paulo começa a se revelar. Não é a cidade dos cartões postais, dos arranha-céus reluzentes ou das manchetes que exaltam o poder financeiro. É uma cidade escondida, feita de histórias enterradas no concreto, de segredos que respiram nas vielas de tradições e fantasmas que se misturam ao presente. Você já se perguntou quantas vidas cabem dentro de uma única metrópole? Quantas histórias foram esquecidas sob os trilhos do metrô? Quantas lágrimas foram derramadas atrás das janelas iluminadas que piscam nos prédios? Um historiador certa vez disse: São Paulo não é uma cidade, é um organismo vivo que se reinventa todos os dias. Mas a verdade é que esse organismo também sangra, sofre, esconde cicatrizes que poucos ousam olhar. O que o turista não vê, o que o executivo ignora, é justamente onde pulsa a alma mais real da capital. É ali, nas vielas grafitadas, nos cortiços abafados, nos bares de esquina cheirando a cerveja e fritura, que São Paulo se revela nua. A cada esquina, um choque. Casarões antigos de épocas imperiais, soterrados por prédios modernos de vidro, ruínas que contam histórias de famílias que enriqueceram e faliram com a mesma velocidade, igrejas centenárias, cercadas por camelôs que gritam preços baixos em megafones improvisados. A vida oculta é feita desses contrastes brutais, quase surreais, que não aparecem em panfletos turísticos. Você sabia que existe um rio correndo debaixo da Avenida Paulista? Pergunta um guia clandestino a um grupo de curiosos. O cheiro de mofo se mistura ao de gasolina, enquanto ele aponta para tampas de ferro que escondem o curso de águas antigas. Antes de existirem arranha-céus, aqui corria a vida dos índios e bandeirantes. Hoje, corre apenas o que restou da cidade, que esquecemos. Os rostos dos turistas se espantam. Um deles sussurra: ninguém nunca contou isso. E não é só a história enterrada em rios encobertos. Nos subterrâneos do centro, há túneis que ligavam igrejas a colégios católicos, passagens secretas usadas por padres e freiras séculos atrás. Hoje ocupados por moradores de rua que improvisam colchões de papelão, contam histórias de sobrevivência misturando fé e dor. Uma mulher, envolta em cobertores rasgados, encara a câmera. Aqui é minha casa. Aqui ninguém me vê, mas eu vejo todos vocês. O silêncio que segue sua frase é mais poderoso que qualquer estatística. A vida oculta também está nos lugares de festa. Em bairros como Bela Vista ou Liberdade, tradições italianas e japonesas se mesclam ao caos moderno. Mas há vielas onde ainda se escuta música cantada em dialetos antigos, onde senhoras cozinham receitas trazidas na mala de imigração e onde jovens tatuados, vestidos de preto, declaram versos de poesia marginal em voz rouca. Quem diria que no mesmo bairro em que se come sushi com maionese e pizza de borda recheada, existe uma luta silenciosa para manter vivas as raízes de povos que um dia cruzaram o oceano em busca de esperança. Um repórter relata: na mesma rua onde se vende celulares falsificados, existe uma casa de imigrantes que guarda fotos amareladas, cartas escritas à mão e rezas murmuradas em japonês antigo. O choque cultural é tão forte que parece um filme. Uma senhora de kimono abrindo um portão enferrujado ao lado de uma fachada pichada. O som do bonde que não existe mais ainda ecoa para quem sabe ouvir. Mas a vida oculta não é só história, é resistência. É ver jovens negros transformando becos em galerias de arte com sprays coloridos. É assistir sambistas improvisando versos sobre política em botecos minúsculos. É encontrar grafiteiros que arriscam a vida escalando prédios para pintar murais que gritam contra injustiças. São Paulo não para porque essa vida escondida não permite. Ela pulsa, mesmo quando invisível. No mercado municipal, entre barracas de frutas exóticas e turistas fotografando sanduíches gigantes, existe um outro lado. Homens e mulheres que descarregam caixas desde a madrugada, com as mãos calejadas e os rostos suados, invisíveis para quem apenas consome. A gente sustenta essa cidade, mas quem lembra da gente? Questiona um trabalhador, enxugando o rosto com um pano sujo. A câmera fecha em seus olhos cansados.
É ali que o espectador sente o peso da injustiça. E quando a noite cai, as histórias não cessam. Elas apenas mudam de rosto. Meninas maquiam o rosto diante de espelhos rachados, preparando-se para enfrentar madrugadas de humilhação e perigo. Homens de terno atravessam ruas escuras, sem imaginar que, no mesmo trajeto, alguém já vendeu a própria vida por alguns reais. O contraste é brutal, quase insuportável. É como se a cidade tivesse duas peles, a que mostra ao mundo e a que esconde para si mesma. No fim, a vida oculta de São Paulo é feita de vozes abafadas, de histórias que não ganham manchetes, de realidades que poucos querem enxergar. Mas é também o que dá sentido à cidade. Sem ela, São Paulo seria apenas concreto. Com ela, é drama, é luta, é esperança disfarçada de caos. E talvez a pergunta que fica seja esta: se essa vida oculta desaparecesse, ainda existiria São Paulo? Se você quer continuar desvendando os segredos dessa metrópole que esconde mais do que revela, siga acompanhando, porque o próximo capítulo vai expor o coração pulsante dessa cidade, a economia falsa, o preço que se paga por viver no império do dinheiro. Dinheiro, a palavra que faz São Paulo girar. Mas será que todo esse ouro brilha de verdade? Imagine um homem de terno caro atravessando a Avenida Faria Lima ao mesmo tempo em que, a poucos metros dali, uma criança descalça pede moedas no farol. Dois mundos, a mesma cidade. Como é possível que a capital mais rica da América Latina esconda tanta miséria atrás de fachadas espelhadas? Essa é a contradição que poucos querem encarar. A economia de São Paulo parece forte, mas para a maioria ela é uma miragem, uma promessa que nunca se cumpre. Nos bastidores, a cidade opera como um teatro grandioso. Os arranha-céus iluminados são os cenários, os bancos e as multinacionais são os protagonistas. Mas nos cantos escuros desse palco, os figurantes vivem um drama invisível. Empregadas domésticas pegam ônibus lotados às 4 da manhã. Ambulantes estendem lonas no chão antes que o sol apareça. Motoristas de aplicativo dormem em seus carros para economizar aluguel. Essa é a engrenagem real. Uma multidão que sustenta o brilho de poucos. O som do metrô na Sé é ensurdecedor. Portas abrindo e fechando. Vendedores gritando, 3 por 10, é promoção. Trabalhadores empurrando-se para entrar. O cheiro de suor e fritura se mistura ao perfume caro que escapa de um terno bem cortado. O contraste é tão forte que parece cena montada para um filme. Mas não é. É São Paulo em um dia comum. Eu ganho R$ 100 por dia, mas gasto 80 só de passagem e comida. Desabafa um entregador de bicicleta, ainda ofegante, depois de pedalar quilômetros sob o sol. Seu uniforme está encharcado e seus olhos revelam cansaço, mas também raiva. Enquanto isso, eles ganham milhões sentados em ar-condicionado. A câmera fecha em seu rosto suado e o silêncio que segue é mais acusador que qualquer estatística. E por falar em estatísticas, São Paulo concentra cerca de 33% do PIB brasileiro. Mas o que isso significa para quem vive nas periferias sem saneamento básico? Significa que há uma economia que cresce para uns e encolhe para outros. Uma economia que veste máscara. Uma economia falsa. Nas ruas do Brás, imigrantes bolivianos e paraguaios costuram roupas em oficinas clandestinas, trabalhando 14 horas por dia, muitas vezes em troca apenas de um prato de comida. Uma mulher com a voz embargada conta: eu deixei minha filha no meu país. Aqui ganho quase nada, mas não posso voltar de mãos vazias. A câmera mostra suas mãos feridas pela agulha, enquanto máquinas de costura batem em ritmo frenético. Essa não é a São Paulo das revistas de negócios. Essa é a São Paulo escravizada pelo próprio consumo. Enquanto isso, na Vila Olímpia, empresários celebram contratos milionários em restaurantes luxuosos. Vinhos caros, pratos importados, gargalhadas que ecoam alto. O garçom, em silêncio, observa. Seus olhos parecem gritar: essa não é a minha festa. E não é. Ele trabalha 3 turnos para pagar um quarto minúsculo em uma pensão lotada. A desigualdade não está apenas nos bolsos, está no olhar, no jeito de andar, no modo como uns se sentem donos da cidade, enquanto outros apenas sobrevivem nela. Um garoto de rua observa carros de luxo parados no farol. Ele não pede dinheiro, apenas encara.
Seus olhos são um espelho incômodo. O que separa aquele menino do executivo de relógio suíço? Sorte? Herança? Ou um sistema inteiro desenhado para manter a distância? Mas a economia falsa também. É esperança. É ver mulheres da periferia abrindo pequenos negócios, transformando a cozinha de casa em padarias improvisadas. É assistir jovens negros vendendo camisetas próprias em feiras independentes, desafiando o sistema que os exclui. É perceber que, mesmo com todas as portas fechadas, ainda há quem construa suas próprias janelas. Um líder comunitário em Heliópolis resume com voz firme: a cidade não foi feita para nós. Então, a gente reinventa a cidade todos os dias. Essa frase ecoa como um soco, porque mostra que, apesar de toda a humilhação, há resistência. Apesar da exclusão, há coragem. E a pergunta que fica no ar é esta: será que São Paulo é realmente a capital do dinheiro ou apenas a capital das ilusões? Quem de fato ganha quando tantos perdem? A economia falsa é o coração da injustiça paulistana, mas também é a semente da revolta e da reinvenção. Uma cidade que pode esmagar, mas também ensinar a lutar. Se você quer continuar desvendando as camadas escondidas dessa metrópole e descobrir o que existe por trás do véu do proibido, não pare aqui, porque no próximo capítulo vamos mergulhar no território mais secreto, mais desconfortável e mais surreal de todos: o lado proibido. Há um São Paulo que não aparece em nenhum mapa oficial. Uma cidade paralela, subterrânea, escondida nos becos, nas portas trancadas, nos olhares que se desviam. Você já imaginou caminhar por ruas movimentadas e, de repente, virar uma esquina e encontrar um mundo completamente diferente, com suas próprias regras, leis não escritas e segredos que ninguém ousa contar? Esse é o lado proibido da metrópole. Ele não está nas propagandas, nem nos guias turísticos, mas pulsa com força em cada sombra, em cada som abafado que ecoa na madrugada. As vielas estreitas da região da luz carregam esse segredo: o cheiro de cigarro barato, de comida improvisada em panelas enferrujadas, mistura-se ao perfume forte de quem vende o corpo para sobreviver. Vozes sussurram ofertas rápidas, olhos desconfiados seguem cada passo de estranhos. Uma mulher com batom borrado e olhar cansado encara a câmera. Aqui, a gente não escolhe viver, mas escolhe não morrer. O silêncio que se segue é pesado, como um soco no peito. No centro, prédios abandonados escondem mais do que paredes rachadas. Ali vivem famílias inteiras em quartos divididos por lençóis velhos. Crianças brincam entre fios elétricos expostos, enquanto pais improvisam refeições com arroz e óleo. Mas quando a noite cai, alguns desses mesmos prédios se transformam em festas clandestinas, com luzes coloridas escapando pelas janelas quebradas. Música eletrônica bate alto, corpos suados dançam, e por algumas horas todos esquecem a dor. O proibido, nesse caso, é também um refúgio. Você já entrou no Triângulo das Bermudas de São Paulo? Pergunta um jovem grafiteiro, referindo-se às ruas Augusta, Frei Caneca e Consolação. Ali, a noite nunca termina. Drogas circulam em silêncio, amores proibidos acontecem em quartos de hotéis baratos, e segredos são vendidos junto com copos de bebida. Ele sorri com um spray na mão e completa: é aqui que a cidade mostra quem realmente é. Os choques culturais nesse território parecem saídos de um filme surrealista. Um padre caminha com sua batina preta, desviando de jovens com cabelos coloridos e piercings brilhando sob a luz dos postes. Um executivo de gravata solta a pasta no chão e, minutos depois, dança sem camisa em um clube underground. São Paulo engole e mistura tudo, sem pedir licença. No bairro da Liberdade, conhecido pelas lanternas japonesas e pela comida típica, existe um outro Japão escondido. Atrás das fachadas turísticas, bares discretos oferecem karaokês privados, onde segredos são trocados entre empresários e mulheres contratadas para ouvir. Lá dentro, o som abafado de vozes embriagadas se mistura ao tilintar de copos. E muitas vezes, contratos milionários nascem no mesmo lugar onde corações são vendidos por hora. Mas o lado proibido não é feito apenas de prazer. Ele também é dor. Em vielas da Cracolândia, o cheiro doce da fumaça tóxica queima as narinas. Homens e mulheres deitados no chão,
estendem as mãos com olhos vidrados, perdidos entre a vida e a morte. Me ajuda. Só mais uma chance, sussurra um rapaz mal conseguindo manter-se em pé. Ele tem apenas 19 anos. O contraste é brutal. Enquanto alguns gastam fortunas em festas luxuosas, outros imploram por migalhas de dignidade a poucos metros de distância. E ainda assim, no meio do caos, há coragem. Um grupo de voluntários chega com panelas cheias de sopa. Distribuem comida, abraços e palavras de fé. Uma senhora segura as mãos de uma jovem e diz: "Você não é invisível." Essa cena, em meio ao cenário devastador, é quase um milagre. É como se o proibido também fosse palco de redenção. O lado proibido de São Paulo é cheio de portas fechadas, mas cada porta esconde uma história. Algumas são de humilhação, outras de vingança, outras ainda de amor. Amor entre quem não poderia se amar. Amor entre quem nunca teria se encontrado fora daquele cenário. Histórias que fariam qualquer novela parecer leve diante do peso da realidade. No fim, o lado proibido é a parte da cidade que ninguém quer assumir, mas que todos sabem que existe. É o subterrâneo que sustenta a superfície, o segredo que mantém viva a alma caótica de São Paulo. E talvez a grande questão seja: será que a cidade sobreviveria sem ele? Esse é apenas o começo. O lado proibido abre uma ferida, mas também revela um espelho. E o que vem a seguir vai expor ainda mais essa contradição. Como uma cidade tão marcada pela escuridão consegue, ao mesmo tempo, ser chamada de império da riqueza? Se você quer entender como São Paulo se tornou a capital do dinheiro, continue com a gente, porque no próximo capítulo vamos entrar no coração financeiro da América Latina e revelar os bastidores de O Império do Dinheiro. Imagine uma cidade onde o som das moedas não é mais metálico, mas digital, onde os arranha-céus brilham como cofres de vidro, guardando segredos que podem decidir o destino de um país inteiro. São Paulo não é apenas uma metrópole, é a sala de controle financeiro da América Latina. Mas será que todo esse poder é tão sólido quanto parece? Ou será apenas uma fachada reluzente construída sobre um terreno instável? A câmera sobrevoa a Avenida Faria Lima. À noite, as luzes dos prédios piscam como estrelas artificiais. Dentro deles, homens e mulheres de ternos impecáveis negociam bilhões em minutos. Relógios suíços marcam o tempo, mas o tempo aqui não é igual ao das ruas. Cada segundo vale fortunas. E basta um clique, uma decisão errada, para milhares de pessoas perderem seus empregos a quilômetros dali, em fábricas esquecidas do interior. Você entende o que acontece aqui? Pergunta um ex-bancário, olhando de baixo para cima para um prédio espelhado. Cada andar é uma guerra, cada mesa é uma arena. Eles decidem quem ganha e quem perde, mas nunca se sujam. Sua voz carrega um misto de rancor e admiração. O contraste é brutal. De um lado, o luxo absoluto, do outro, a lembrança de que tudo isso é sustentado por trabalhadores invisíveis. Nos cafés chiques da região, o cheiro de grãos importados mistura-se ao perfume caro. Tablets e notebooks brilham nas mesas, enquanto jovens de fone sem fio falam alto em inglês, espanhol, mandarim. É o idioma universal do dinheiro. Mas, do lado de fora, a alguns passos dali, ambulantes vendem café coado em garrafas térmicas riscadas. O vapor escapa. O cheiro é forte, quase queimado. Eles sorriem e oferecem R$ 2 o copo. 2 mundos separados apenas por um vidro. A bolsa de valores no centro histórico é quase uma catedral. O telão com números que sobem e descem hipnotiza. É como uma roleta, só que com terno e gravata, murmura um operador veterano, acendendo um cigarro na calçada. Atrás dele, uma fila de desempregados espera a abertura de uma agência de empregos. O contraste é tão cruel que parece cena ensaiada, mas é real. E não é só no dinheiro formal que São Paulo se ergue. Existe também o império paralelo, o subterrâneo, dinheiro que circula sem notas, sem rastros, sem impostos, lavagem, contrabando, corrupção. Aqui, todo mundo paga pedágio invisível. Ou você fecha os olhos, ou você paga caro por abrir. Sussurra um empresário do setor de transportes. O medo em seus olhos é tão intenso quanto sua ambição. Mas o império do dinheiro também seduz. É o sonho de quem chega de longe com a mala rasgada, acreditando que aqui tudo é possível. Jovens atravessam o país para tentar um estágio em multinacionais,
Mães trabalham dobrado para pagar cursos de inglês para os filhos, vendedores de rua guardam moedas em potes escondidos, sonhando abrir um pequeno negócio. A cidade é cruel, mas é também esperança. O dinheiro pode humilhar, mas também pode redimir. No bairro dos Jardins, mansões exibem grades douradas, jardins impecáveis, seguranças de terno escuro. Atrás dos muros, festas privadas acontecem, com champanhes que custam o equivalente a um ano de aluguel na periferia. Do lado de fora, catadores puxam carroças, recolhendo latinhas no lixo dessas mesmas festas. Eles sorriem, conversam entre si, como se tivessem encontrado uma forma de resistir. É a vingança silenciosa dos que transformam o luxo alheio em sobrevivência própria. A grande pergunta é: quem realmente controla São Paulo? Seriam os banqueiros, os empresários, os políticos? Ou seriam os trabalhadores invisíveis que sustentam com suor e dor cada pedra dessa cidade? O império do dinheiro parece inabalável, mas a história mostra que toda muralha, por mais alta que seja, tem rachaduras. E essas rachaduras estão aumentando. Movimentos populares, coletivos independentes, pequenos empreendedores. Cada um deles é uma fagulha. Juntas podem incendiar o castelo de vidro. E é nesse ponto que o espectador precisa se perguntar: até onde essa cidade pode crescer sem desmoronar? Até que ponto o império do dinheiro consegue esconder o caos que lateja embaixo dele? Imagine uma cidade que, em um único dia, pode te fazer sentir como se estivesse em Nova York, Tóquio e Mumbai ao mesmo tempo. Imagine andar por uma avenida de prédios modernos, cercados por cafés chiques e lojas de luxo, e a poucos metros, mergulhar em um mar de barracos improvisados, fios elétricos expostos e esgoto a céu aberto. São Paulo é assim, a cidade maravilha que encanta e o caos que sufoca, coexistindo como duas faces de uma mesma moeda. A pergunta é: qual delas é a verdadeira? O helicóptero sobrevoa a cidade ao amanhecer. Lá embaixo, o Parque Ibirapuera desponta como um pulmão verde, refletindo a luz dourada do sol. Pessoas fazem yoga, corredores passam sorrindo, crianças soltam pipas coloridas. A cena parece saída de um cartão postal. Mas basta a câmera girar alguns graus para revelar outro cenário. Favelas que se espalham como labirintos de concreto mal pintado, fumaça subindo de fogões improvisados, gritos ecoando pelas vielas apertadas. A beleza e a tragédia estão tão próximas que quase se tocam. Em Higienópolis, senhoras caminham com roupas elegantes, carregando sacolas de supermercados importados. A poucos quarteirões dali, no Minhocão, famílias inteiras improvisam piqueniques sobre o asfalto, transformando o viaduto cinzento em parque. O cheiro de pão fresco se mistura ao de gasolina. Risadas infantis ecoam ao lado de buzinas impacientes. É a reinvenção diária do caos, transformado em espaço de esperança. Você acha que São Paulo é maravilhosa? Pergunta um morador da periferia, sentado em um banco de praça com o olhar cansado. Ela pode até ser, mas não para mim. Ele mostra as mãos calejadas e completa. Trabalho 12 horas por dia e ainda não consigo pagar o aluguel. A câmera foca em seu rosto marcado pelo sol e pela luta. Ao fundo, prédios espelhados refletem a luz do entardecer, quase zombando de sua fala. Mas há momentos em que a cidade parece se unir em um só coração. O carnaval de rua explode em cores, batuques e corpos que dançam juntos. As ruas, antes dominadas por carros e pressa, se transformam em rios de alegria. O cheiro de cerveja gelada se mistura ao suor dos foliões, e por algumas horas ninguém é rico ou pobre, executivo ou desempregado. Todos são apenas parte do mesmo caos colorido. Porém, basta um temporal para revelar outra face. As enchentes invadem avenidas, carros ficam submersos, pessoas correm desesperadas. O cheiro de lixo apodrecido e água barrenta toma conta. Perdi tudo de novo, chora uma mulher, mostrando móveis arruinados pela terceira vez no mesmo ano. Sua dor se mistura com a fúria da chuva, e a cidade que parecia maravilhosa se torna, em segundos, palco de desespero. São Paulo também sabe ser poética. Do alto do edifício Copan, ao cair da noite, a vista é um mar de luzes que se estende até onde os olhos alcançam. É impossível não se emocionar com a grandiosidade dessa visão. Parece infinito, murmura um turista quase em transe, mas ao descer para o chão,
Entre becos escuros e calçadas lotadas, a realidade se impõe. Pessoas dormem enroladas em cobertores rasgados, invisíveis para quem passa apressado. E há ainda os choques culturais que beiram o surreal. Em uma mesma rua, pode-se encontrar um templo evangélico fervoroso, um terreiro de candomblé, uma mesquita discreta e um bar lotado de jovens dançando funk. Sons se sobrepõem, hinos, tambores, orações e batidas graves. É como se a cidade não tivesse um único coração, mas dezenas, batendo em ritmos diferentes, às vezes em harmonia, às vezes em conflito. Um sociólogo define: São Paulo é maravilhosa porque é caótica, e é caótica porque é maravilhosa. Essa frase simples parece explicar o inexplicável. A cidade não esconde seus contrastes, ela os escancara. E talvez seja exatamente isso que a torna única, mas a grande questão que paira no ar é: até quando esse equilíbrio frágil pode ser sustentado? Até quando a cidade pode encantar sem sufocar, crescer sem implodir? São Paulo é palco de sonhos, mas também cemitério de esperanças. É redenção para uns, condenação para outros. E enquanto essa contradição continuar pulsando, ela seguirá sendo o que sempre foi, a capital das oportunidades e das dores. E então chegamos à última pergunta: quanto custa viver em São Paulo? Não em reais, não em dólares, mas em vida, em sonhos, em alma. Porque essa cidade não cobra apenas aluguel, passagem ou comida. Ela cobra horas de sono, relações familiares, juventude desperdiçada em filas de ônibus, saúde mental corroída pelo trânsito interminável. São Paulo, no fundo, é uma devoradora de tempo. De um lado, a promessa: aqui você pode ser quem quiser. De outro, a realidade: mas vai pagar um preço alto por isso. A cada esquina, um dilema. Vale a pena trocar qualidade de vida por oportunidades? Vale a pena correr tanto, se no fim das contas nunca parece ser suficiente? O helicóptero sobrevoa a marginal Tietê ao pôr do sol. O rio reflete um dourado quase bonito, mas o cheiro denuncia a podridão escondida. Ao lado, carros engarrafados buzinam, motoristas batucam no volante, crianças choram no banco de trás. Essa é a metáfora perfeita da cidade. Por cima, uma imagem grandiosa. Por baixo, um caos insuportável. E ainda assim, São Paulo é também feita de coragem. É o estudante da periferia que acorda às 4 da manhã para atravessar a cidade inteira em busca de um diploma. É a mãe solo que vende marmitas na porta de fábricas para garantir que o filho nunca durma com fome. É o artista de rua que transforma dor em música no metrô, arrancando aplausos de desconhecidos que por alguns segundos esquecem a pressa. Eu poderia ter desistido 1000 vezes, confessa uma jovem empreendedora, dona de uma loja pequena em uma galeria no centro. Mas São Paulo me ensinou que a esperança também é teimosa, e quando você não tem nada, a esperança é tudo. Seus olhos brilham, e nesse brilho há uma força que nenhuma crise econômica consegue apagar. O preço do futuro, então, não é apenas sofrimento. É também a chance de transformar dor em superação, humilhação em resistência, injustiça em luta. Talvez essa seja a maior lição que São Paulo dá ao mundo. Mesmo nos lugares mais sombrios, a vida insiste em florescer. A esperança, mesmo esmagada, encontra brechas. O caos pode sufocar, mas também pode ensinar a respirar mais fundo. E agora a pergunta não é mais sobre São Paulo, é sobre você. Até onde você estaria disposto a ir para conquistar o seu futuro? Quanto estaria disposto a sacrificar? Porque, no fim, essa cidade não é apenas um território, ela é um espelho. E quando olhamos para São Paulo, estamos olhando para nós mesmos, para nossa pressa, nossa ambição, nossa solidão, mas também para nossa coragem, nossa fé e nossa capacidade de recomeçar. Se essa história te tocou, se alguma parte dela fez você se lembrar da sua própria vida, não pare por aqui. Continue com a gente, inscreva-se, acompanhe o canal, porque existem muitas outras histórias escondidas, esperando para serem reveladas. E lembre-se, no meio do caos, sempre existe uma oportunidade, e no meio da dor, sempre existe um caminho para a esperança. Talvez São Paulo seja dura, mas ela nos ensina algo que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Não importa quantas vezes você caia, o futuro sempre cobra caro, mas nunca deixa de estar ao seu alcance.
Agora, a decisão é sua. Vai apenas assistir ou vai escolher viver a sua própria revolução?